Bom dia. Obrigado, meninos, que conseguiram organizar o som. Meu nome é Carlos, eu sou ex-aluno do Dom Abel, estudei no Dom Abel até 2009 e hoje eu sou estudante da Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Ciências Sociais, e faço o curso de Relações Internacionais. Estou com os meus colegas, a Lara, Débora, nós somos do sétimo período, do sexto e sétimo período de Relações Internacionais, e hoje nós vamos falar um pouco sobre direitos humanos. Eu gosto bastante de interagir com vocês, mas eu preciso que haja silêncio para isso, por favor, tá? Alguém aqui sabe me dizer o que são direitos humanos? Por favor, pode falar. Por favor, sério, pode falar. Direito de cada cidadão. Direito de cada cidadão. Mais ou menos, por aí, esse é o caminho. Mais alguém? Mais alguém consegue? Desculpa? Um órgão público que defende o direito das pessoas. Vamos tirar o órgão público. Vamos tirar a ideia de órgão público, mas foi legal. Mais alguém? Tá. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês antes da gente começar essa nossa conversa. Quem aqui tem pelo menos um daqueles que estão ali? Facebook, Snapchat, Twitter. Vamos fazer um exercício seguinte. Levanta a mão quem tiver, conforme eu for falando. Se não tiver, abaixa a mão, ok? Quem tem Snapchat? Eu também. Mantenha a mão pro alto. Quem tem Instagram? Twitter? Tumblr? Não, tô apaguei. YouTube? Quem usa o YouTube? Google Mais? Ninguém. Não, sim não. Foursquare? Pinterest? Flickr? Tá. Quem tem Facebook? Eu tenho uma notícia para dar para vocês que tem Facebook. Em 78 países do mundo, vocês seriam condenados à prisão por ter Facebook. Em 28 países do mundo, vocês seriam torturados até a morte por ter Facebook. Vocês sabiam disso? Não. Vamos um pouco mais além. Quem é que defende vocês esse tipo de lei arbitrária? Olha, a Dilma tem tido um papel muito legal na questão dos direitos humanos, tem buscado sim, mostrar um posicionamento do Brasil nessa questão. Mas dentro do território brasileiro a gente pode falar que a Dilma sim, porque ela é presidente. Tá, vamos lá. Meninas, ou meninos também, não sei. Quem gosta de usar quem usaria aquele vestido? Quem de vocês? Se eu fosse dar esse vestido agora pra vocês, tudo bem, tá certo. Quem usaria aquele vestido? Tem dois vestidos na minha mochila. Quem usaria? Se eu tivesse esse corpo, eu usaria. Meninos, quem já tem barba e quem faria a barba? Quem faz a barba? Mesmo bigodinho de motorista de mobilete. Quem é que tira o bigode? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Quem se barbeia? Deixa eu contar pra vocês. Em mais de 47 países, vocês seriam condenados à prisão perpétua por fazer a barba. Ou decapitados. Ou decapitados. Ó, respeita minha irmã, hein? Não, Brenda. Quem das meninas que usariam o vestido, em mais de 28 países, vocês seriam apedrejadas até a morte por usar aquele tipo de vestido. Vai lá, veste o vestido. Ok, quem é que se posiciona em algum daqueles dois ali? Quem é a favor do fora Dilma? Quem é a favor do fora Marconi? Em mais de 96 países vocês seriam decapitados por isso. Por simplesmente se posicionarem
que são contra a Dilma ou contra o Marconi. E aí, quem é que protege vocês disso, gente? Quem? Quem é que protege vocês nessa questão de se posicionar? Tem mais. Quem aqui exerce alguma daquelas profissões, professa alguma daquelas religiões? Quem é católico? Quem é católico? Quem é cristão? Vamos simplesmente cristão. Evangélico, católico, cristão. Quem aqui que é judeu? Umbandista, candomblessista? Pois é. Em diversos países, vocês seriam condenados à morte simplesmente por ser cristãos. Tem alguém aqui que levanta a bandeira gay, que se assume homossexual? Em vários países, inclusive, principalmente no Oriente Médio, vocês seriam jogados de cima de um prédio, apedrejados, seriam decapitados simplesmente por serem homossexuais ou por levantarem a bandeira homossexual ou por defenderem os direitos dos homossexuais. Gente, seguinte. Tá vendo? Então cala. Não vou falar nada pra vocês? Não. Vamos mostrar pro pessoal que tá vendo aqui, nosso ex-aluno, que a gente tem educação. Dialogar, discutir, achar graça, tudo bem. Mas vamos. Qual que é o princípio do diálogo, gente? Não tem interlocutor, não ouvidor. Se todo mundo fala, é virar discussão. Graça, tá? Vocês são fofos, eu amo vocês. Tá bom, gente? Obrigado. Então, no Brasil, nós tínhamos leis, principalmente no período da ditadura militar, quase todos os itens que eu citei aqui eram passivos de prisão, de tortura. Então, o que acontece para que isso seja protegido? O que acontece para que vocês sejam protegidos, para que nós sejamos protegidos de leis tão arbitrárias como essa, que garantam a nossa liberdade de expressão, que garantam a nossa liberdade de culto, que garantam a nossa liberdade de opinião, de vestimenta, de ir e vir. Os direitos humanos, como instituição, como algo que existe, e também os direitos humanos como conceito, fazem isso. Volto a perguntar, o que são os direitos humanos? Não sintam-se envergonhados por não saber. Na verdade, boa parte da população mundial não sabe o que são os direitos humanos. Alguns no Facebook vão lá e compartilham meme. Direitos humanos é só para defender vagabundo, para proteger marginal. Não. Os direitos humanos são para proteger os direitos à vida de vocês, dentre uma série de outros direitos que todos nós temos direito. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou pedir só um pouquinho de paciência, porque o computador deu um problema com o vídeo. Eu vou rotear a internet e vou rodar ele a partir do YouTube para que vocês tentem compreender mais ou menos o que são os direitos humanos. Não, vou tentar, gente. Não sei se vai funcionar. Cala a boca, Pedro. Tá atrapalhando vocês? Tá não, pode ficar aí. Tá. Fica aí. Eu vou ficar com você. Aqui do seu lado. Causa, minha parceira. Sai. É de quem está lá? Da Thaís. Nossa, eu ia aparecer agora assim. Não. Se você quiser pausar o vídeo enquanto ele não... Tá bom. E depois volta, não esquece. Falando sobre o que são os direitos humanos. E aí, ao final, eu passo o vídeo para vocês assistirem como uma revisão que nós fizemos. Agora, a Débora vai falar um pouquinho sobre quais são os direitos humanos para vocês. Oi, gente. Oi. Então, como vocês perceberam, direitos humanos é um conceito bem complicado de se definir. E muita gente tentou definir ele durante muito tempo, e hoje em dia a gente meio que chegou no consenso, mas ainda é bem complicado, é um assunto bem complicado. Então, a definição mais consensual é que os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, religião, idioma ou qualquer outra condição. O que é inerente?
Porque todo ser humano tem direitos a serem defendidos. Só o brasileiro? É só o europeu? Muitas vezes a gente vê na mídia, né? Alguns atentados, algumas violações de direitos humanos são muito mais divulgados do que outros na África. E a própria empatia que a gente tem com algumas pessoas que são mortas na Europa, em Paris, o atentado de Paris, e um atentado na Somália. Então, 200 pessoas morreram na Somália e ninguém fala sobre isso. Só que eles têm o mesmo direito do que contra o europeu, porque todos somos seres humanos. Então, alguns exemplos de direitos humanos. Direito à vida e à liberdade, direito à liberdade de opinião, direito ao trabalho digno, e educação de qualidade, direito ao meio ambiente saudável e equilibrado. São vários direitos que são defendidos. E como surgiu esse conceito de direitos humanos? Como que as pessoas começaram a debater sobre isso? Que as pessoas, elas têm direitos e esses direitos precisam ser defendidos. Bom, isso remonta lá de 1740, 1750, quando começaram a ser publicados alguns romances epistolares. O que são romances epistolares? São romances por cartas. Então, eles eram escritos em primeira pessoa. E aí, o personagem começava a detalhar a vida, contar o que ele estava passando. E as pessoas começaram a se identificar. Quem que não assiste um filme de drama, de romance? As mulheres, né, quando estão no quando o brigadeiro assiste um filme de romance e chora pelo mocinho, se identificam com a mocinha, e às vezes assiste um filme de drama que choca, que te faz pensar de maneira diferente. Isso também aconteceu nessa época. As pessoas começaram a ler esses romances e começaram a se identificar com as personagens. Esses romances começaram a contar o drama de mulheres que sofriam algum abuso na sua liberdade, que não podiam casar por causa de diferenças de raça, de posição social. Então isso começou a aumentar as fronteiras sociais. Porque antes eu olhava para a pessoa e falava, ela é diferente de mim, eu tenho mais direito do que ela, eu tenho mais sentimento do que ela. Nessa condição, eu não queria passar, mas ela pode passar, porque ela é diferente. E aí isso começou a desaparecer, as pessoas começaram a olhar para outra e falar, poxa, ele mora no Paquistão, ele é paquistanês, mas ele fala outra língua, ele tem outra cultura, ele tem outra religião, mas eu sou igual a ele, e eu tenho os mesmos sentimentos que ele. E aí essa discussão foi começando a ganhar força. Em 1776, houve a Declaração de Independência e Direitos Humanos, escrita por Thomas Jefferson, e nessa declaração ele citou os direitos humanos, mas era um conceito ainda muito superficial. As pessoas falavam, tá, mas o que é direitos humanos? Eu vou falar, direitos humanos, todo mundo sabe o que é direitos humanos. Não vamos discutir sobre isso não, vamos passar adiante. E aí eles começaram, tipo assim, usar o termo direitos humanos, mas não explicavam o que era direitos humanos. Em 1789, houve a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, na França, na Revolução Francesa. Também se utilizou esses direitos humanos, mas não havia uma discussão sobre o que era direitos humanos. Acreditava-se que era um conceito que todo mundo sabia, é um direito que toda pessoa tem. Mas o que são esses direitos? Como defendê-los? Quem defende uma pessoa que mora na Coreia do Norte? O norte-coreano foi decapitado essa semana passada, porque estava escutando uma música... Qual era a música? Ele estava gravando a Era câmera música lenta. pop. Ele foi decapitado, um menino de 15 anos. Tava. Horinha. Será que é normal? E aí, em 1948, a ONU, a Organização das Nações Unidas, Não é normal, não. escreveu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, nessa Agora declaração, voltou, ela tem todo parece. direito que era os direitos humanos. E aí, a Lara vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não, é porque você muda o seu ponto. Quando você olha, parece que o segundo demora mais a passar. Bom dia, gente. Bom Como a Débora dia. já falou, ela iniciou, o Carlos também já falou, eu acho que deu para vocês entenderem basicamente o que é os direitos humanos. Mas eu vou falar para vocês o que está citado na Declaração Universal. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como um ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações,
a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e sua aplicação universal e efetiva tanto entre as populações dos próprios Estados-membros, como entre os povos dos territórios colocados sob sua jurisdição. Resumindo tudo o que os meninos falaram, uma breve introdução aos direitos humanos seria: algumas características dos direitos humanos são fundados sobre os direitos pela dignidade e o valor da pessoa humana. São universais, ou seja, todas as pessoas, todo mundo tem esses direitos. Eles são inerentes, assim como a Débora fala. São inalienáveis, ou seja, ninguém pode tirar isso, ninguém pode mudar isso. São indivisíveis. Não é porque você tem o direito de votar, você é mulher, que antigamente não poderia votar. Hoje você tem o direito de votar, mas hoje você não tem o direito de se vestir como você quer. Não, você tem o direito de fazer o que você quiser. Estão em constante construção e transformação. Todos os dias acontece um episódio novo ou alguém discute uma coisa nova e isso vai mudando, vai construindo, vai modificando, vai melhorando a qualidade de vida e as condições de direitos humanos. Os tratados internacionais só se aplicam aos Estados parte, ou seja, para um Estado ser obrigado, entre aspas, a cumprir um tratado de direitos humanos, não ser parte. Porém, mesmo sendo parte, alguns não cumprem. O artigo 27 da Convenção de Viena ele diz que uma parte não pode invocar disposições de direitos internos como justificativa para o não cumprimento de um tratado. Foi exatamente isso que eu falei sobre os tratados e os países membros. Eu vou falar mais umas coisinhas com relação às condições inerentes dos direitos humanos. Como já foi falado, são universais e também são essenciais. São valores indispensáveis que devem ser protegidos por todos. Não é só pelo Estado, não é só por uma ONG. Todos devem respeitar. Todos aqui dentro dessa sala devem respeitar e proteger esses direitos. Oi, gente. Então, até agora a gente falou muito do lado de fora, do cara do Paquistão, da Coreia do Norte, só que não, direitos humanos está aqui dentro. Direitos humanos é a gente não ser violentado pela polícia quando a gente sai na rua. A gente ter direito de sair aqui sem estar com medo, a gente ter direito de falar o que a gente quiser sem ter medo de alguém brigar com a gente, a nossa liberdade de expressão. Isso são direitos humanos e tem instituições, tem ONGs, tem órgãos e tem um governo que pode te ajudar se alguém estiver te desrespeitando ou desrespeitando seus direitos humanos. Vocês sabiam que a gente pode processar o Brasil igual a gente pode processar uma loja, a gente pode processar o nosso Estado. Isso já aconteceu com o caso da Maria da Penha. Alguém já ouviu falar do caso da Maria da Penha aqui? Vixe, meu amigo tá muito A Maria da Penha processou o Brasil porque o Brasil não estava respeitando os direitos humanos dela. Como ela fez isso? Ela entrou na Comissão Internacional de Direitos Humanos, que é uma corte internacional para garantir o seu direito. Então você aqui pode garantir o seu direito através de procurar ajuda. A gente vai falar mais daqui a pouco. Como fazer para garantir o seu direito? Caso alguém esteja te desrespeitando, você esteja sendo violentado de alguma forma, você pode procurar um advogado gratuitamente ali na Defensoria Pública. Se você quiser, depois o Carlos, que conhece o pessoal, passa o número para vocês. Passa, por favor. E além da Defensoria Pública, vocês sabiam que vocês podem ir na faculdade, na UFG e na PUC procurar um advogado de graça? Então, se alguém estiver precisando na sua família, vocês podem ir lá solicitar um advogado para te defender. Posso de novo fazer uma cena completa? Não aceitem desrespeito aos direitos humanos, eles estão lá para a gente ser respeitado. Se
acontecer alguma coisa com vocês, vocês podem procurar ajuda. Aqui tem algumas ONGs, essa aí chama IBRAS, Instituto Brasil Central, trabalha promovendo os direitos humanos e é aqui do lado, no setor universitário. Então depois eu passo para vocês o contato e tal, vocês podem ir lá procurar ajuda se alguém estiver precisando. Existe uma chamada Anistia Internacional que denuncia casos de desrespeito aos direitos humanos no mundo inteiro. Conselho Estadual de Direitos Humanos são um órgão do governo que fica vigiando para ver se os direitos humanos estão sendo respeitados ou não. E tem esse outro aqui em São Paulo, vocês podem mandar e-mail, qualquer coisa. E ele é muito grande aqui, chama Human Rights Watch. Pode passar. Aqui tem outras ONGs, uma chamada Conecta Direitos Humanos e a Justiça Global, você também pode entrar no site e procurar ajuda. E aqui eu coloquei uma ajuda psicológica, se algum de vocês precisar de um psicólogo ou conhecer alguém que precisa, vocês podem ir na PUC ou na UFG procurar um psicólogo de criança, caso vocês estejam se sentindo violentados por alguma coisa. Vocês acham que alguém não está deixando você ter sua liberdade de expressão, você acha que alguém está te, por exemplo, te batendo, te xingando, isso tudo é um problema de desrespeito aos direitos humanos, vocês podem buscar ajuda. Agora a gente vai falar de outros casos de desrespeito aos direitos humanos que realmente aconteceram. Gente, esses são, bom dia, primeiramente. Esses são os dois casos mais famosos do Brasil. Acho que quase todo mundo aqui já ouviu falar de Maria da Penha e Vladimir Herzog. O caso da Maria da Penha... Levanta o dedo e pergunta. Bullying, procura direitos, não pergunta. Carol, tá contigo. Então, a Maria da Penha, ela era uma biofarmacêutica, ela tinha graduação sim, porque a maioria das pessoas acreditam que só pessoas pobres, desinformadas são agredidas, mas não. Ela era uma universitária, ela era professora e ela foi agredida pelo marido dela, que também era professor, formado em economia, com doutorado pela USP, o que é um grande fator que quase ninguém reconhece. E ela sofreu durante anos na mão dele. Ele tentou assassinar ela 2 vezes. A primeira foi eletrocutada no chuveiro. Vixe! Isso, não, para começo de conversa, desculpa. Ela já era cadeirante e ele tentou eletrocutar ela no chuveiro. Ela levou um tiro nas costas dele enquanto ela dormia e ele alegou, até hoje ele alega que foram assaltantes que invadiram a casa e atiraram nela. E depois que ela já ficou um tempão na UTI, saiu do hospital, já estava na cadeira de rodas, ele tentou eletrocutar ela no chuveiro. O que aconteceu? Ela recorreu à polícia, obviamente, ele foi julgado e depois foi liberado. Depois de anos, depois de 19 anos, ela já tinha passado por todo aquele processo de recorrer à Corte Interamericana, ela conseguiu que ele fosse condenado. O que aconteceu? Ele ficou preso durante pouco tempo e foi liberado. E ele está solto até hoje. Apesar da vida dele ter virado um inferno, porque atualmente ele não tem crédito nenhum, não consegue arranjar emprego, ele mora num cubículo, ele foi solto. Então, esses são os maiores casos de desrespeito aos direitos humanos daqui do Brasil. E aí, além disso, entra a questão de gênero. Eu acredito que muitas meninas aqui já sofreram na mão de várias caras, inclusive de escutarem que não pode usar roupa curta, que namorado pode trair e que ela tem que obedecer, porque ela não pode trair. Isso tem na minha família, gente, eu não tô brincando. Então, o que entra essa questão de gênero? O homem achar que ele é dono da mulher e ele não é. Por isso que ele tentou matar ela 2 vezes, porque ele se achava dono dela e achava que tinha esse direito. Aí criou-se a lei tão famosa, Carol, só que foi um dos maiores avanços até hoje nessa luta, mas que até o presente momento ela é eficaz, mas somente em alguns casos. Até hoje homens conseguem se safar, mesmo com a ajuda dessa lei. Aí tá escorado ali de Belton Verso. Cala a boca. Já o caso do Vladimir Herzog, eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas ele foi um jornalista durante o período da ditadura militar. Ele foi capturado pelo exército, levado ao boicote, que eu acho que quase todo mundo aqui já ouviu falar disso. E foi
Diziam-se que eles tentaram obter um depoimento dele e tudo, mas foi só e exclusivamente para torturá-lo. O que aconteceu? Ele morreu depois de muito tempo sendo torturado. Não era isso que eles queriam. Eles pegaram pesado até demais e ele não conseguiu resistir. Para não levarem a culpa, eles forjaram um suicídio absurdo. Acho que muitos de vocês já viram essa foto. Só para terem noção, como que ele se suicidaria se o pé dele está arrastando no chão? Não tem como, ele tinha que estar pelo menos pendurado. Foi tão absurdo que até o próprio comandante do exército falou que era ridículo o que eles tinham feito. Eles amarraram a corda, prenderam e o atestado de óbito dele constava de suicídio. Depois de anos lutando, que a família dele tentou, e depois da Comissão da Verdade também, acho que quase todo mundo aqui já ouviu falar disso, conseguiu-se que o certificado de óbito dele fosse alterado, mas ainda assim a família nunca foi indenizada praticamente. Se eu não me engano, ela recebeu dinheiro, mas continua até hoje impunes as pessoas que fizeram isso. Pergunta você. Eu vou perguntar. Deixa eu fazer uma pergunta. E bullying na escola também recorre aos direitos humanos ou não? Você pode recorrer. Claro que assim, dentro do Estado brasileiro, eu não sei se ficou bem claro, vou fazer um adendo rapidinho. Os países, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Japão, cada um deles é soberano. Alguém sabe me dizer o que é soberania? Manda em tudo. Bem rapidinho, em linhas gerais, quem estiver mais interessado, a gente pode mandar e-mail e explicar melhor. Soberania, aquele país, tudo que acontece dentro dele, dentro daquele território, é papel daquele país. Ninguém, os Estados Unidos não podem entrar dentro do Brasil para fazer nada. O Japão não pode interferir no Brasil, por isso que nós temos leis. Por causa disso, é muito complicado o papel da defesa dos direitos humanos. Porque se o Brasil é um país que permite, se a Arábia Saudita decapita gays e bate mulheres, mulheres podem e devem ser estupradas naquele lugar, como é que nós vamos proteger esse país? Porque ele é soberano, nós não podemos fazer nada lá dentro. O que acontece é que existem os tratados. Os tratados são acordos que os países fazem. A ONU é uma das instituições onde a maioria desses tratados é feita, é assinada. E os tratados de direitos humanos, com a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão da ONU, prevê que os países que assinam aquele documento, então a Dilma, o Lula, quem lembra que o Lula viajava muito? Lula viajava muito para assinar esses documentos, para assinar esses tratados. Então, esses governantes, eles assinam esses tratados se comprometendo em fazer. Mas se ele não fizer, dá nada. E aí? Quem é que vai entrar no país dele? Porque se o Japão vai entrar aqui dentro do Brasil, o que acontece? Guerra. Então, a forma que nós temos hoje é a mídia. A mídia vai demonstrar, a mídia vai acusar e vai gerar uma pressão. Porque, por outro lado, se a gente não pode entrar naquele país, o Brasil vende muito para a China, por exemplo. O Brasil compra muita coisa da China. É como se fosse aqui na escola. Se o tio da venda vira para você e te xinga, você não vai mais lá comprar balinha, logo ele não vai ganhar o dinheiro da sua balinha, correto? Do mesmo jeito é no cenário internacional. Se a China ela é signatária dos direitos humanos, ela fez um compromisso que defendeu os direitos humanos no território dela, e começa a infringir os direitos humanos, começa a atacar pessoas, matar pessoas, torturar pessoas, o que os outros países que assim não fazem? Não, peraí, nós vamos estabelecer sanções, nós vamos parar de comprar da China, nós vamos parar de exportar para a China, até vocês resolverem esses problemas. Isso gera problema para a China, eles precisam de dinheiro. Deu para entender mais ou menos como funciona? Voltando à sua pergunta, bullying na escola é infração aos direitos humanos? Os direitos humanos prevêem que todo ser humano tem direito à vida com dignidade. Bullying infringe dignidade. Se você sofre bullying, procure autoridades. Procure seu professor, procure seu coordenador, denuncie, faça uma queixa-crime numa delegacia contra a pessoa que está efetuando bullying. Sim, pode efetuar uma queixa-crime, tá? Não é aceitável a situação de bullying, porque ela está
infringindo os direitos humanos daquela pessoa. Muitas pessoas cometem suicídio por causa de bullying. Então ele perdeu o direito à vida com dignidade dele, está infringindo os direitos humanos. Alguém aqui já sofreu um baculejo exacerbado de policial? O policial já passou a mão onde não devia passar. Isso é infração aos direitos humanos. Denuncie. Vá atrás. Vai demorar, gente. Infelizmente a justiça é demorada, mas ela vai ser feita e pense que outras pessoas não vão sofrer o que você sofreu. A ideia toda é essa. Proteção dos direitos humanos prevê isso. Nós temos 31 direitos humanos em uma lista que o Brasil é signatário. O Brasil assinou o tratado. Eu tenho um compromisso de que eu não vou infringir essas questões, de que eu vou garantir esses direitos. Ok? Ok. Ficou mais claro? Ok. Igual água. Google, no celular, vocês conseguem acesso à Carta da ONU de Defesa dos Direitos Humanos em qualquer momento que vocês precisarem. Vocês vão conseguir ver. Vou tentar passar o vídeo agora, eu acho que vai funcionar. E o vídeo deixa bem claro como é que funciona. E depois do vídeo. Só fazendo um comentário sobre a sua pergunta de bullying. Quem aqui já viu no jornal tiroteio em colégio nos Estados Unidos? Quase todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de um louco que surtou, pegou a arma, saiu atirando em todo mundo dentro do colégio. Matou aluno, matou professor. Isso é um caso extremo de bullying. Não ocorre tanto no Brasil, mas já ocorreu uma vez. Quem lembra lá no Rio de Janeiro? Do cara que já era formado, saiu do colégio, voltou e saiu matando aluno, foi morto pela polícia. Isso é um caso extremo de bullying. A gente tem a tendência a desconsiderar bullying. Às vezes, aquele comentário ali, chamando fulano de não sei o quê, tudo bem, é brincadeira, ele não se importa. O gordinho ali, que não dá conta de fazer educação física. Não, a gente só chama ele de gordo, mas tá de boa, ele leva na brincadeira. Não é assim, gente. Não, infelizmente, não é assim. Todo mundo acaba guardando isso pro resto da vida. O que acontece? Tentem pegar leve no bullying. Às vezes o que vocês acham que não é nada pode ser sério. Às vezes o que você acha que não é nada pode fazer mal a outra pessoa. Não é porque aqui no Brasil não tem tiroteio que bullying não interfere na vida de alguém. Ok, parece que o vídeo vai funcionar. Esse vídeo, ele é em comemoração ao dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ele é um vídeo realizado por uma ONG. Eu consegui achar, graças ao Jonas Lima, que é um estudante de Direito do Pernambuco. Ele dublou o vídeo para que a gente pudesse assistir, porque o vídeo era em inglês. Então, vamos tentar ver se eu consigo pegar o áudio aqui. Todo mundo consegue ler a legenda? Sim. Então, Coloca o microfone lá falando tudo. É o bem último aí do canto da direita. De baixo. Existem vários tipos de direitos. A maioria não visa somente um certo grupo. Mas os direitos humanos são os únicos que se aplicam absolutamente a todos. Em qualquer lugar. Isso significa crianças, idosos, pobres, jogadores de basquete, lixeiros, negros, professores, africanos, indianos, albânicos, cristãos, muçulmanos, cabalistas, ateus, sua mãe, seu pai, seu vizinho. E você? Todos têm exatamente os mesmos direitos.
Em outras palavras, eles são universais. Mas a pergunta continua. O que eles são? Existem um total de direitos humanos, que são normalmente agrupados e chamam-se apenas de direitos humanos. Toda vez aparece na declaração, que é o documento mais aceito no mundo sobre a assunto. Mas foi um longo tempo para ele. No início, não havia direitos humanos. Se você estivesse lá no cartão, seria seguro. Se não tivesse, não estaria. Então o homem, Ciro, o grande, decidiu mudar aqui. Depois de conquistar a batalha, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos estavam livres. E logo que as pessoas tinham direito a escolher pelo tipo, não importando para onde fazer parte. Ele se chegava nas palavras somente de Paulo, conhecido como Felipe de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiam naturalmente a sua vida. Mesmo que não fosse dito, eles chamaram de diferenciação, mas continuou sendo ignorado por aquele do povo. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo nem mesmo rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daquele do poder. Ou quase, um grupo de regados britânicos declararam a independência antes que o rei percebesse que todos foram criados com direitos iguais. Não que ninguém É lógico, quem não ficaria, né? podia parar. E a América nasceu. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução para seu próprio time. A lista deles era ainda maior. Eles pediam que esses direitos não foram inventados. Eles são naturais. O conceito romano de literatura se tornou um fim importante. Infelizmente, nem tudo se deu satisfeito. A França, o general chamado Napoleão, decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar seu imperador. Ele quase conseguiu. Mas os países da Europa juntaram seus esforços e derrotaram. Os direitos humanos é totalmente irrelevante. Eles fizeram acordos internacionais para garantir os direitos pela Europa. Mas somente Então, Lara, você tá atrapalhando, velho? Ai, tô nem aí. ao invés disso, foi invadido, conquistado e consumido pelos impérios antigos da Europa. Então, o jovem advogado indiano decidiu que já era especialista. Seu nome era Mahatma Gandhi. E em face da violência, ele insistiu que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas a Europa. Por fim, eles todos os europeus começaram a concordar em razões e paz. Duas guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica em campos de concentração seguidos. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Os direitos humanos estiveram tão próximos de extinção. Um número que sempre tão desesperado. Então, os países da Terra juntaram e se formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar os direitos humanos fundamentais, a dignidade e o valor das pessoas humanas. Mas o que são direitos humanos? São a proclamação de Ciros, a lei natural de Roma, a declaração da França. Todos tinham uma ideia diferente do que os direitos humanos deveriam ter. Mas sabe a visão de Theodor finalmente concordaram com os direitos que se aplica absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, os direitos naturais finalmente tornam não é no começo, somente se você fosse uma pessoa de sorte da língua. Então, o pessoal decidiu que outras pessoas deveriam ter direitos. E todos concordaram. Isso demorou milhares de anos. A declaração não foi ainda, até que todos finalmente concordaram que os direitos humanos devem ser aplicados a todos. Então, todos beberam de razão. E sendo por um pequeno problema. Se as pessoas têm direitos, por que 65 crianças morrem de fome todos os dias? Uma a cada 5 segundos. Se as pessoas têm direito de liberdade de expressão, por que milhares são aprisionados por dizer o que pensam? Se as pessoas têm direito de educação, por que mais de 1 milhão de adultos são incapazes de ver?
E se a escravidão foi realmente abolida? Porque 27 milhões de pessoas foram escravizadas. Mais do que os outros, o fato é que quando foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tinha a possibilidade de adicionar, apesar de que uma pessoa dos Estados Unidos. Mas é um pouco mais de falar assim, então, que são que tornaram essas palavras mais recentes. Quando o Dr. King marchou pela igualdade racial, ele estava marchando por direitos de arte, pelas Nações Unidas há 4 anos. Mas ainda assim ele marchou. Quando Nelson Mandela lutou pela justiça social no novo momento, seu país viveu um chorar de discriminação por mais de 40 anos. Mas ainda assim, aqueles que lutam até hoje contra a tortura, pobreza e discriminação não são gigantes ou super-heróis. São pessoas, crianças, mães, pais, professores, pessoas de pensamento livre que recusam a ficar calados e compreendem que os direitos humanos não é uma lição histórica. Palavras e linguagem não são discursos, propagandas ou campanhas de relações públicas. São escolhas que fazemos diariamente como ser humano. Somos responsáveis por nos comportarmos, respeitar os outros, ajudar os outros, proteger a onde afinal começam os direitos humanos. Em pequenos lugares particulizados, conversas que não podem ser supervisionadas. Eles são multiplicação. Mais que a escola são parte da história. Agora que eu vou ver no episódio de trabalho, são os lugares onde cada homem deve ter poder social, oportunidade igual, dignidade igual, sem discriminação. A menos que esse direito tenha significado ele tem pouco de significado. Infelizmente não teve como melhorar o áudio. Como o vídeo termina, ele fala: conheça os seus direitos. A nossa ideia é justamente essa: é trazer a ideia de direitos humanos para que as pessoas saiam daquele mundinho em que elas leem que direitos humanos são só para defender vagabundos, são só para defender marginais. Não. Quando as pessoas vão para a porta de uma cadeia defender um marginal, na verdade ela está defendendo o próprio direito. Por quê? Se em algum momento o governo infringir o direito de um marginal, que é o direito de não ser torturado na cadeia, passado um tempo dali, ele vai estar torturando estudante, ocupando escola porque quer estudar, se é que vocês me entendem. Ele vai estar torturando professores que estão tentando dar o melhor deles para os estudantes. Não devemos nos calar de forma alguma. Defendam os direitos, conheçam os direitos de vocês. Nós viemos trazer uma semente, a semente para que vocês conheçam os direitos humanos, mas cabe a cada um de vocês defender não deixando seu colega sofrer bullying, defender buscando as autoridades quando forem abusados, lutar por educação pública e de qualidade faz parte da Declaração dos Direitos Humanos. Vocês têm direito à educação, lutem por isso, tá certo? Queria deixar o nosso muito obrigado e abrir para dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Então eu posso perguntar o que são os direitos humanos e vão saber me responder? Então o que são os direitos humanos? Não respondo porque eu tenho vergonha. Também, esse é um deles. Te permite vida plena. Te dá vida, liberdade, educação, direito à vida com qualidade, direito de transitar, ok? Bom, primeiro eu peço desculpa para vocês por termos nos delongado um pouco. Segundo, eu quero deixar os nossos contatos. Os contatos de todos? Demorou. WhatsApp? WhatsApps? Não, nosso contato institucional, ok? Tem que ser o privado. Ué, então levanta e vem e pergunta para as meninas.
Tomou distraído. Vou perguntar agora então, só porque você falou isso. Tem namorado. Ah, tomou distraído. Esse cara é amigão. Perguntar não. Ah, ofende sim, pergunta idiota. Ah, não, ela desligou. É modernidade. Essas coisas pós-modernas são. Pode encerrar? Pode. Então, quem tivesse interessado, nós somos do curso de Relações Internacionais da UFG. Se vocês gostarem desse tipo de debate, venham conhecer o curso conosco. O ingresso para o curso é por meio do Enem. Está aparecendo ali. Eu coloquei o meu e-mail e também aquele é o nosso centro acadêmico de Relações Internacionais, Vinícius de Moraes. E o nosso site é cariufg.wix.com/carivimo. Para quem tiver mais dúvida, quem precisar de ajuda também na questão da proteção dos direitos humanos e também para quem se interessar pelo curso. Nossa página no Facebook é Relações Internacionais UFG ou Centro Acadêmico de Relações Internacionais Vinícius de Moraes UFG. Gente, queria agradecer muito a Valéria por ter aberto esse meio de comunicação entre nós. Principalmente agradecer ao que ela agregou de conhecimento a mim para que eu pudesse estar na UFG hoje também. E agradecer a vocês pela paciência. Bora fazer uma foto. Nós que queremos agradecer, nós agradecemos muito. E eu tenho certeza que isso aqui foi de muita valia. Uma coisa que eu não sabia é que os direitos humanos é uma carta universal. Para mim, cada país tinha a sua carta. Então, saciou minha curiosidade, né? Foi muito interessante. E falar para vocês que o Carlos Zé, o meu lindo ali fazendo psicologia, são nossos ex-alunos. Os nossos ex-alunos que deram muito certo. Se espelhem neles, tá? A base deles saiu daqui. A base dos dois saiu daqui, tá? E a gente agradece demais. E a nossa escola está aberta para vocês quando vocês quiserem. É um big orgulho receber vocês, tá? Fala.